Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte, foi a pioneira em 1927. A professora se tornou a primeira eleitora não só no Brasil, mas na América Latina. Um direito que só foi conquistado pelas mulheres de outros estados do país em 1934. Ainda assim, o voto feminino só passou a ser obrigatório no Brasil em 1946. De lá para cá, o eleitorado feminino só aumentou. Hoje, as mulheres representam 52% de todo o eleitorado brasileiro. São 5 milhões a mais que os homens. E, apesar disso, é cada vez mais difícil ver uma mulher alcançar um cargo político. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições, 155.587 mulheres foram candidatas. 638 foram eleitas prefeitas, 7.803 vereadoras. Na Câmara Federal, 45 cadeiras são ocupadas por mulheres, menos de 10% do total de vagas. No Senado, houve aumento mais significativo de candidatas, mas o número de eleitas não ultrapassou 14% das vagas. Segundo dados da União Interparlamentar, Organização Internacional dos Parlamentos dos Estados Soberanos, com sede na Suíça, o Brasil ocupa a posição 105 em representação feminina, atrás de países como Argentina, Bolívia e Cuba. Partidos políticos, apesar de eles lançarem os 30% mínimo que se exige à lei, quando a gente vai ver, 12% das candidatas do sexo feminino nas últimas eleições de 2006 não tiveram sequer um voto. Então isso demonstra que até mesmo os partidos políticos, eles não estão sabendo lidar com o papel novo da mulher, não só na sociedade, mas também na política. E mais ainda, se a gente percebe que 50%, 50% da população brasileira é do sexo feminino, isso não se reflete nos nossos parlamentos municipais, estaduais e, consequentemente, federal. O que não acontece, por exemplo, com a Bolívia. A Bolívia, por exemplo, ela tem 51% do sexo feminino e no seu Congresso Nacional tem também mais de 50% composto pelo sexo feminino. Aqui no Brasil é só 10%. A lei exige que os partidos ou coligações preencham as legendas com 30% de candidatas. Se não cumprirem a determinação, correm o risco de terem a chapa impugnada. O cientista político Gilles Vilar Lopes argumenta que o grande obstáculo hoje à participação feminina na política ainda é a falta de apoio dentro dos partidos, mas também falta vontade delas mesmas em querer mudar este cenário. Há várias explicações para que isso ocorra, o medo de fazer parte da política, ou no sentido de que, talvez psicologicamente falando, a mulher ela seja mais fraterna, ela pense mais no outro de uma maneira ampla, e a política a gente percebe que se faz de uma forma um pouco mais imediatista. Então, talvez isso seja uma certa ojeriza, um certo distanciamento que as pessoas do sexo feminino têm em relação à política. Mas o que materialmente percebemos, sobretudo nos países que a gente se diz desenvolvidos, como os países nórdicos, como a Islândia, a Noruega e a Suécia, que têm os melhores IDHs, nesses países, a composição da mulher, não só na política, mas também na sociedade, nas grandes empresas, nas corporações estratégicas, ela é muito maior. Então, há uma certa correlação entre participação política feminina e desenvolvimento político, social, econômico, educacional, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não dispõe. Em Rondônia, 6 mulheres foram eleitas prefeitas nas últimas eleições. Na Assembleia Legislativa, apenas uma conseguiu ocupar uma cadeira. Já na Câmara de Vereadores da capital, 4 mulheres ocupam cadeiras e na Câmara Federal, 2. A deputada Marinha Raupp é uma delas. Nós temos a nível nacional a secretária nacional das mulheres, a ex-deputada federal do Amapá, Fátima Pelaz, que esteve aqui conosco discutindo a participação da mulher, dizendo não à violência contra a mulher, mas também dizendo participação da mulher nos espaços de diálogo e de discussões e de definições daquilo que a gente entende que é importante para os nossos filhos, para nossas famílias e para a sociedade. Então, o MDB tem se posicionado favoravelmente à questão da mulher participar da política. Para esta psicóloga que estuda o comportamento feminino, as mulheres ainda são pouco reconhecidas e ficam com as menores oportunidades. Mas elas podem mudar isso. O que estaria faltando, então, para que a mulherada garanta presença na política?
Cadê o investimento de campanha para essas mulheres? Qual o espaço de mídia que essas mulheres têm? Qual o espaço que essas mulheres conseguem de abranger, de fato? O quão é fácil o acesso para essa mulher, para ela conseguir o acesso dessa representação tanto quanto o homem consegue na nossa política de hoje. Quando nós vemos lá na ponta a falta desse financiamento, a falta de incentivo, nós vemos que as outras mulheres da outra ponta acabam recebendo menos esse estímulo para o voto dessa mulher. E assim, nós ficamos com um problema histórico, cultural, que já existe esse problema, que é a mulher, de uma certa maneira, ainda, de algumas vezes, sentir mais confiante com um homem representando do que uma outra mulher, e ainda tem todo esse contexto que faz com que a mulher fique distante da própria mulher eleitorada. Os partidos políticos garantem que investem e valorizam sim as mulheres. ALA participa ativamente da política em Rondônia. Faz parte da executiva do Partido Social Brasileiro. A gente tem trabalhado em políticas públicas aqui para incentivar mesmo que ela venha se eleger. A pretensão aqui do partido é que venha sair deputada estadual, que venha deputada federal. E os nomes que estão vindo são nomes muito importantes, são nomes que são conhecidos no Estado, das mulheres que vão vir agora esse ano, para a eleição. A Linda Miranda é presidente da ala feminina do Partido da República Brasileiro. Ela explica que as mulheres estão mais atentas aos direitos que têm e que muitas desejam sim mudar, fazer mais pela comunidade onde moram. Hoje, ela preside um diretório com 3.000 mulheres filiadas e muitas devem ser candidatas esse ano. O PRB Mulher, ele tem feito vários encontros no nosso estado de Rondônia. Aqui em Porto Velho, nós reunimos 200 mulheres ali no restaurante Compadre, um encontro de grande relevância para o nosso PRB Mulher e também para o fortalecimento.